O planeta Terra. Planeta Terra, também conhecido por planeta Água, é o corpo celeste que habitamos. Nosso planeta apresenta uma dinâmica diferenciada e diversas particularidades. Vivemos no planeta chamado Terra, também conhecida como Mundo, e até onde sabemos, trata-se do único planeta habitável do Sistema Solar. Também conhecido como planeta Água, a Terra possui características bastante peculiares, quando comparada aos demais planetas. Sua posição em relação ao Sol é um dos principais motivos para a existência de vida e para a existência de água em seus 3 estados físicos. E, por isso, precisamos entender o seu lugar no universo. Conhecer a Terra é o início do saber sobre a origem da vida, e entender sua estrutura é fundamental para compreender a dinâmica do planeta, seja sua atmosfera, seja na própria crosta terrestre. Os dados sobre o planeta Terra. Denominações: Terra, Mundo, Planeta Água ou Planeta Azul. Diâmetro: aproximadamente 12.756,2 km. Área da superfície: aproximadamente 510.072 km². A massa: 5,973 vezes 10 elevado a 24 kg. Distância do Sol: cerca de 149.600.000 quilômetros. O satélite natural, a Lua. Período de rotação: 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Período de translação: 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A temperatura: 14 graus Celsius. Agora nós vamos falar um pouco das características do planeta Terra. O planeta Terra é um dos 4 planetas rochosos que compõem o Sistema Solar, localizado na Via Láctea. Ao dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente da sua composição. Sua superfície sólida é formada por rochas e metais pesados, como o ferro. A composição rochosa e a presença de metais pesados faz com que o planeta desse tipo apresente maior densidade. Por isso, a Terra está mais próxima do Sol, quando comparada aos planetas gasosos. Nós não habitamos por acaso. A localização da Terra no universo possibilita que nela haja água em seus 3 estados físicos: líquido, sólido e o gasoso. Assim como também influencia na presença de gases, que colaboram para que sua temperatura média seja mantida por volta dos 14 graus Celsius. Vamos entender um pouco sobre a atmosfera terrestre? Basicamente, ela é composta por oxigênio, nitrogênio, vapor de água e dióxido de carbono. Esse é um dos principais responsáveis por um fenômeno natural conhecido como efeito estufa, que permite a existência de vida no planeta. Os gases presentes na atmosfera, especialmente o dióxido de carbono, possuem a capacidade de absorver os raios solares emitidos à superfície terrestre. Uma vez que esses são absorvidos, evita-se que o calor seja totalmente irradiado de volta ao espaço. A parcela de energia solar absorvida fica então retida na atmosfera, permitindo que haja um equilíbrio energético e evitando uma grande amplitude térmica. Assim, o planeta consegue manter temperaturas que possibilitam a existência de vida, diferentemente do que encontram no sistema solar.
Os seres vivos que habitam a Terra retiram dela tudo aquilo que precisam para sobreviver. Os recursos naturais, renováveis ou não renováveis, permitem que os seres humanos, animais e vegetais mantenham-se vivos. Ao longo da história, mecanismos de adaptação foram desenvolvidos para que esses recursos pudessem ser aproveitados. Contudo, o uso essencial e irracional desses tem provocado grandes danos ao planeta. O meio ambiente tem sido constantemente degradado, comprometendo a vida das gerações futuras. A busca por um modelo de desenvolvimento sustentável é um dos principais temas de discussões em todas as regiões da Terra. A estrutura interna da Terra. O planeta Terra possui o formato de uma esfera, apresentando as regiões dos polos um pouco achatadas. Esse formato arredondado é possível porque o planeta possui massa suficiente para que a sua gravidade exerça a forma do equilíbrio estático. Em seu interior, o planeta apresenta algumas divisões, mais conhecido como camadas da Terra. Vejam quais são elas. O núcleo é a parte mais interna do planeta, bem como a camada mais quente. As temperaturas podem alcançar os 6.000 graus Celsius no núcleo interno e cerca de 4.000 graus Celsius no núcleo externo. Sua composição conta com a presença de ferro, níquel e sílicio, que se mantêm sólidos devido à grande pressão exercida nele. Depois do núcleo vem o manto. O manto é a camada que se encontra sobre o núcleo e abaixo da crosta terrestre, portanto, uma camada intermediária. Ao contrário do núcleo, o manto possui material pastoso, conhecido como material magmático. As temperaturas nessa região podem alcançar 2.000 graus Celsius. E essa também é composta por ferro, níquel e silício. O material magmático movimenta-se no que é conhecido como correntes de convecção. Estas são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas que formam a litosfera terrestre. E por último, a crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte mais externa da Terra. Encontra-se sobre o manto e possui cerca de 10 quilômetros sobre os oceanos e entre 25 quilômetros e 100 quilômetros sobre os continentes. A crosta terrestre é também chamada de litosfera. É formada por minerais como ferro, magnésio e alumínio, e também por rochas. Antigamente, acreditava-se que a litosfera era um bloco rochoso inteiriço. Teoria essa derivada pela teoria das tectônicas de placas. A crosta terrestre é, portanto, dividida em diversas placas rochosas, conhecidas como placas tectônicas, que se movimentam e atuam na dinâmica da superfície terrestre. Estrutura externa da Terra. A Terra é composta por camadas externas que estão intrinsecamente ligadas à dinâmica do planeta. Nosso planeta é vivo não apenas do ponto de vista biológico, mas está em constante movimentação geológica e fisicamente. Há 3 importantes componentes da estrutura externa. A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Os principais gases presentes nessa camada são o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. Suas principais funções: manter a temperatura média da Terra e evitar que fragmentos rochosos vindo do espaço alcancem sua superfície. Biosfera é a camada de vida na Terra, correspondendo, portanto, a todos os ecossistemas do planeta, considerando não só os seres vivos, mas também todo o ambiente habitado por eles. É uma das camadas de maior complexibilidade,
por resultado de diversos fenômenos de ordem biológica, química e física. E a hidrosfera, que é a camada da Terra que compreende toda a parte líquida, como oceanos, mares e águas continentais. Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida, pois não somos capazes de sobreviver sem a água. Como o planeta Terra originou-se? Os planetas, bem como a Terra, originaram-se há bilhões de anos. Contudo, sua formação e o sistema solar é controversa. Nenhuma teoria nesse sentido foi 100% aceita pela astronomia. A mais convincente foi elaborada em 1964 por René Descartes e ficou conhecida como teoria da nebulosa solar. Planeta Terra no universo. Em relação ao Sol, o planeta Terra é o terceiro em distanciamento. Anterior a ele está Mercúrio e Vênus, e posterior estão Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre os planetas rochosos ou terrestres, a Terra é o maior deles, tanto em densidade quanto em diâmetro. O planeta possui um satélite natural, que é a Lua, possivelmente formada devido à colisão entre o planeta e um outro corpo celeste. A rotação do satélite é sincronizada com a do planeta e sua existência está associada às marés. A Terra não é um corpo celeste de luz própria e não é estática. O planeta está em constante realização de diversos movimentos, como a rotação, que é o movimento realizado pela Terra em torno de seu próprio eixo e é responsável pela existência do dia e da noite, a translação, que é o movimento realizado pela Terra em torno do Sol e é responsável pela existência das estações do ano, a precessão, que é o movimento em que há deslocamento do eixo da Terra, e a nutação, que é o movimento de oscilação do eixo da Terra em relação à posição média de sua órbita. Algumas curiosidades sobre o planeta Terra. A circunferência da Terra foi calculada por Eratóstenes há mais de 2.000 anos. Eratóstenes foi um geógrafo, matemático, gramático, poeta e astrônomo da Grécia Antiga. O movimento de rotação da Terra tem diminuído aproximadamente 17 milissegundos a cada 100 anos. Apesar de praticamente imperceptível a longo prazo, essa diminuição acarreterá no aumento da duração do dia. A movimentação das placas tectônicas que formam a crosta terrestre provoca fenômenos como os terremotos e tsunamis, e está também relacionada à existência dos vulcões. Em um ano, acontece na Terra cerca de 50.000 terremotos, dos quais aproximadamente 100 são capazes de causar grandes estragos. E segundo a Força Aérea Americana, cerca de 2.783 satélites orbitam a Terra atualmente. Para conhecer o planeta Terra. Como nós vimos, a Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar, o único onde sabemos que existe vida. Ela também apresenta muitas outras características interessantes, as quais você vai conhecer melhor neste capítulo. Diga aí, quem nunca tropeçou e caiu? Ou nunca derrubou um lápis sem querer? Observe a cena. Temos crianças brincando com bola, amarelinha, jogando lixo na lixeira, brincando de bolinha de gude. Na cena acima, é possível observar as crianças pulando e jogando bolas, folhas caindo dos galhos da árvore e objetos em movimentos, como os livros caindo no chão. Desenhe uma linha pontilhada que represente a trajetória dos elementos a seguir em relação à Terra.
Trajetória é um caminho, um percurso realizado por um objeto. Observação, hein? A trajetória da bola que foi chutada pela menina está desenhada como o exemplo que você vê. Então, faça aí o desenho da bolinha de gude verde, folhas, casca de banana, bola azul, crianças jogando amarelinha, livros. O que acontece com as coisas que caem? Quais dessas frases podem ser relacionadas com a cena? Tudo que sobe desce? Se cair do chão não passa? Ou uma dorinha não faz verão? A Terra é redonda! Talvez isso não seja uma grande surpresa para você, mas até o ano de 1961, ninguém tinha visto a Terra do espaço. Mesmo assim, há mais de 2000 anos, algumas pessoas já sabiam que o planeta era redondo. Os gregos, por exemplo, observavam os barcos que se aproximavam da costa, identificando que as velas apareciam antes que o casco no horizonte. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria. Observe só a cena. Você sabia que em 1961 o astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a fazer uma viagem espacial a bordo da espaçonave Vostok 1? Yuri observou pela primeira vez a Terra do espaço e 2 anos depois a Terra também. A russa Valentina foi a primeira mulher a ter ido no espaço. Observe a cena novamente dos barcos. A pessoa que está na praia usando uma luneta vê as velas dos barcos que surgem no horizonte antes do casco. Isso indica que a Terra é redonda. Se ela fosse plana, as velas e os cascos ficariam visíveis ao mesmo tempo no horizonte. Nas imagens espaciais, a Terra parece ser uma atmosfera perfeita. No entanto, ela é um pouco achatada nos polos. Não notamos isso nas fotografias porque o achatamento é muito pequeno. Além disso, a superfície da Terra é irregular, ou seja, apresenta planaltos, planícies, montanhas e vales que formam o relevo. Uma questão de ponto de vista. As fotografias, os desenhos, os mapas geralmente representam a Terra como um polo norte voltado para cima, mas será que a Terra tem um lado de cima e um lado de baixo? No espaço sideral não existe em cima, embaixo, esquerda, direita, ou norte, sul, leste, oeste. Essas são referências tomadas em relação à localização das pessoas na superfície da Terra e estabelecidas por acordos válidos em todo o planeta. Se tomarmos como referência a superfície da Terra, independente do lugar onde estivermos, o chão indica o lado de baixo e o céu o lado de cima. Assim sempre haverá o chão sob os nossos pés e o céu, o espaço sideral, acima de nossa cabeça. E não tem como cairmos da Terra. Você já observou que em qualquer lugar do planeta tudo sempre cai em direção ao chão? Por que isso acontece? A bola cai no chão, em todo lugar do mundo, observa só a imagem. Os elementos da imagem estão fora da proporção de tamanho, hein, gente? Mas em qualquer lugar da Terra as coisas sempre caem em direção ao chão. Uma força que age para o centro. Não importa onde você esteja, uma força sempre puxa você e todas as coisas em direção ao centro da Terra, ou seja, para o chão. No dia a dia, usamos o termo força para dizer que fizemos esforço físico, por exemplo. Para os cientistas, a força é um puxão ou empurrão que precisa envolver pelo menos 2 corpos. A força pode fazer as coisas se moverem ou se mudarem de forma, como quando você arremessa ou amassa uma lata de refrigerante. Essa força é resultado da ação da gravidade terrestre e por isso chama-se força da gravidade. Ela impede que as coisas escapem da Terra em direção ao espaço sideral. A força da gravidade atua sobre a água dos oceanos e até sobre o ar. Sem ela, a água e o ar escapariam para o espaço. As pessoas sempre notaram a ação da gravidade. Entretanto, foi o inglês Isaac Newton, que nasceu em 1943 e morreu em 1727, quem descreveu essa força. A gravidade atrai todos os corpos à Terra, incluindo aqueles próximos a ela no espaço, como a Lua.
Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força de atração desse corpo para o centro da Terra. É a força da gravidade que mantém a Lua e os astronautas na Estação Espacial Internacional, girando em torno da Terra. Se essa força não existisse, a Lua e a Estação Espacial precisariam ter um motor para se manterem girando ao redor de nosso planeta. Você sabia? Os astronautas que passam meses no espaço ficam até 5 centímetros mais altos. Isso acontece porque na Terra a força da gravidade nos puxa constantemente para baixo, o que faz encurtar as articulações da coluna vertebral. Contudo, os músculos dos astronautas ficam mais fracos, pois não são muito utilizados para caminhar ou levantar objetos. Por isso, eles precisam se exercitar com frequência para evitar esse enfraquecimento. Devido à força da gravidade, as pessoas não têm a sensação de estarem de cabeça para baixo. Observe a imagem. As setas indicam a direção da força da gravidade terrestre. A força da gravidade mantém a Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra. A Terra é azul. A frase "a Terra é azul", dita pelo astronauta Yuri Gagarin, ficou famosa. A cor azul da Terra se deve à presença e à composição da atmosfera, bem como à grande quantidade de água que cobre a superfície de nosso planeta. Como você viu anteriormente, Yuri Gagarin foi a primeira pessoa a ver o planeta Terra do espaço, em 1961. Desde então, o espaço já foi visitado várias vezes por astronautas e, atualmente, equipamentos espaciais registram inúmeras fotografias da Terra diariamente. Essas fotos mostram o movimento constante das nuvens e a formação de furacões e tornados, alterações no gelo, dos polos e na vegetação, etc. Por isso, observar o nosso planeta e estudar os seus fenômenos é uma atividade muito importante para o dia a dia dos habitantes da Terra. Aqui nas imagens você pode observar fotografias da Terra registrada por satélite em 2001. Além do azul do oceano do nosso planeta, nós vemos outras cores. Satélite é um equipamento colocado em órbita ao redor da Terra que desempenha diversas funções. Para representar a Terra, nesse capítulo você já viu algumas imagens da Terra que são obtidas do espaço por satélites. Mas além dessas imagens, existem outras formas de representar nosso planeta, como o globo terrestre e o planisfério. A imagem do satélite ao lado e o globo terrestre estão vendo. O globo terrestre é a representação do planeta Terra que mais se assemelha à realidade, pois ele apresenta o formato esférico. Ao girar o globo, é possível ver todos os continentes. O planisfério é um mapa que representa a Terra em uma superfície plana, ou seja, é um mapa plano. Nele é possível observar todos os continentes e os oceanos de uma vez só. A aparência de um mapa varia de acordo com as características que ele representa. O planisfério, a seguir, mostra o relevo do nosso planeta. Observe. Aí nós temos aí a altitude coloridinha, rios e lagos e a escala aproximada de projeção. Você sabia? O profissional que faz mapas chama-se cartógrafo. Um dos desafios dos cartógrafos é representar a superfície da Terra que tem formato esférico em algo plano, como uma folha de papel. Imagine que todo o planeta é uma bola e que uma folha de papel é colocada em volta dele. Nessa situação, uma imagem da Terra seria projetada no papel. É essa imagem que precisa ser desenhada com a máxima perfeição possível pelo cartógrafo para fazer um mapa. Representação esquemática de como a superfície terrestre é representada em planisfério. A Terra tem vida. Até o momento, a Terra é o único planeta onde se sabe que existe vida. Mas onde a vida está localizada na Terra? Podemos encontrar os seres vivos nos mais variados ambientes, localizados na superfície da Terra, no interior do solo, nos mares e rios e também na atmosfera. Os seres vivos são encontrados mesmo em condições extremas, por exemplo,
em micro-organismos em fontes de água quente, animais em ambientes gelados, como nos polos, ou lagartos e insetos nos desertos. Por isso, compreender a estrutura de nosso planeta nos permite entender como agir para garantir a sobrevivência desses seres vivos. Observe a grande variedade de seres vivos que pode ser encontrada, por exemplo, na água e no solo. Água. No mar vive uma imensa variedade de seres vivos, entre micro-organismos, algas, plantas aquáticas e animais, como peixes e camarões. As espécies variam de uma região para outra do planeta. Solo. Seres vivos como bactérias e fungos fazem parte do solo. Além disso, ele abriga as raízes das plantas e muitos outros organismos, como minhocas e formigas. Cada um desses seres vivos tem sua importância para a qualidade do solo. Observe sua imagem: bactéria, formiga, larva de besouro, tatuzinho de jardim, caramujo, orelha de pau, lesma, centopeia, piolho de cobra, minhoca, fungos. Quanta vida há no solo, não é mesmo? A história da Terra. Você já reparou no formato dos continentes que compõem o nosso planeta? Eles têm formato parecido, ou poderiam ser encaixados uns nos outros? Nestes capítulos, você vai descobrir um pouco mais sobre a estrutura da Terra e as respostas para essas questões. Diga aí, observe as imagens a seguir. A cor azul representa os oceanos e a cor verde os continentes. Você percebeu que determinadas partes de alguns continentes parecem se encaixar como peças de um quebra-cabeças? Olha só, em qual imagem o quebra-cabeça parece estar montado como um dos continentes todos encaixados? Na imagem? Ah, muito bem! Em qual imagem está representada a distribuição atual dos continentes do nosso planeta? Isso, imagem B. Você acha possível que os continentes mudem de posição e de formato no decorrer do tempo, como é mostrado na imagem? Justifique sua resposta, hein? E qual das imagens é uma representação do planeta Terra? As duas, não é mesmo? O início de tudo. Quando falamos em viagem no tempo, geralmente imaginamos como seria ir para o futuro. Contudo, neste capítulo, vamos imaginar como seria voltar para o passado, como seria voltar milhões e milhões de anos antes mesmo da época em que viviam os dinossauros? Será que houve um tempo em que não havia oceano, floresta, lagos e seres vivos na Terra? Os cientistas fazem essas perguntas e procuram encontrar respostas por meio de estudos e marcas e vestígios que encontram pelo planeta. Nesse sentido, a ideia mais aceita atualmente no meio científico é de que a Terra tenha cerca de 4,5 bilhões de anos. Observe a sequência de eventos que os cientistas defendem ter ocorrido desde a formação das rochas até o surgimento dos primeiros seres humanos. No início, a Terra era muito quente, tão quente que nenhum organismo seria capaz de sobreviver. Além disso, não existia água líquida, somente em estado gasoso na atmosfera, a qual também continha muitos gases tóxicos. A superfície da Terra foi se resfriando com o passar dos milhões de anos, formando camadas de rochas. No entanto, o interior do planeta continuou quente com gases e vapores que eram liberados na atmosfera pelos vulcões. Com o resfriamento e a formação da crosta terrestre, a água da atmosfera passou para o estado líquido e a queda de muita chuva durante vários anos formou mares e oceanos. O acúmulo da água da superfície da Terra formou ambientes ideais para o desenvolvimento de seres vivos. Isso porque a água os protegia contra os raios do sol. Não se sabe como eram os primeiros seres vivos, só que eram muito simples e microscópicos. Com o passar de milhões de anos, novas espécies de seres vivos foram surgindo na água e depois na superfície da Terra. Entretanto, muitas espécies não sobreviveram até a atualidade. Sabemos que elas existiram porque encontramos seus vestígios e rastros nas rochas. É comum vermos em filmes e desenhos seres humanos interagindo com dinossauros. No entanto, essa representação é incorreta, pois os dinossauros viveram e morreram há milhões de anos.
seres humanos surgiram no planeta Terra em uma época muito mais recente, de aproximadamente 200 mil anos. E o que tem dentro da Terra? Vamos descobrir? Você já conhece a aparência e a estrutura externa da Terra, por fora, com continentes, oceanos e atmosfera. Mas nosso planeta é enorme e seu interior é formado por diversas camadas. Vamos conhecê-las? Observe a estrutura interna do planeta Terra. A crosta terrestre é chamada de superfície e é dura. A crosta terrestre é a camada superficial e dura do planeta Terra. Ela é formada por rochas e é sobre ela que os seres vivos se desenvolvem. Sua profundidade pode variar dependendo do local, apresentando grandes elevações, como as montanhas, e grandes depressões, como no fundo dos oceanos. O manto é a camada que fica entre a crosta terrestre e o núcleo. É bem mais grossa do que a crosta terrestre e bastante quente, com temperaturas que alcançam mais de 3.000 graus Celsius. A lava que sai de um vulcão em erupção, por exemplo, vem do manto. Devido ao calor, a sua composição e as variações de pressão, algumas partes do manto são moles e outras são duras. O núcleo é a camada mais interna do planeta. Nele, as temperaturas são ainda mais altas do que no manto, chegando a 5.000 graus Celsius. Você sabia? Nenhum equipamento conseguiu chegar até as partes mais internas do manto ou do núcleo. O que se sabe sobre o interior da Terra pela análise da lava dos vulcões e de amostras de rochas da superfície ou retiradas de grandes profundidades. Os esquemas que representam as camadas da Terra são modelos para facilitar o entendimento sobre a estrutura interna de nosso planeta. Os continentes se movem. A camada mais externa do planeta, que resfriou, formando os continentes onde as pessoas vivem, e o fundo dos oceanos, essa camada é formada por placas semelhantes a peças que se encaixam, que estão em constante movimento, chamadas placas tectônicas. Por exemplo, há cerca de 250 milhões de anos, existiu um único continente chamado Pangeia. A representação da Pangeia está aí no mapa. Com o passar de milhões de anos, esse continente foi se dividindo e suas partes se afastando. O movimento das placas tectônicas fez com que a posição e o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Desse modo, chegou-se à distribuição atual dos continentes, as quais continuam se movendo muito lentamente, mesmo que não possamos sentir. A representação da distribuição atual dos continentes. Por que os continentes se movem? Lembre-se que no interior da Terra é muito quente e é esse calor que causa o movimento do manto e, consequentemente, das placas tectônicas. Tal movimento também provoca outros fenômenos observados na superfície da Terra, como a erupção dos vulcões, terremotos e a formação de montanhas. Seres do passado. Conforme você estudou, a Terra nem sempre foi como ela é na atualidade. Além das mudanças na posição e no formato dos continentes, as espécies de seres vivos encontrados no nosso planeta também mudaram. Plantas, animais, micro-organismos que viveram no passado desapareceram há milhões de anos, assim como aconteceu com os dinossauros. Outras espécies surgiram e se modificaram no decorrer do tempo. Em geral, uma espécie desaparece porque todos os indivíduos morrem, o que é chamado de extinção. Nós apenas conhecemos esses seres vivos pelos vestígios que eles deixaram nas rochas espalhadas pelo planeta. Fósseis. Os restos, marcas e vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muito tempo são chamados de fósseis, sendo sua formação um processo difícil e raro. Observe o fóssil de uma planta com os moldes das folhas da rocha e o fóssil de um peixe. Os profissionais que trabalham procurando os fósseis são chamados de paleontólogos. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais na construção da história da Terra. No entanto, nem todos os seres vivos que já morreram viraram fósseis. Da imensa variedade de seres que já existiam na Terra, poucos se fossilizaram, ou seja, a maioria deles foi decomposta ou destruída. Você sabia
Além de restos de seres vivos, como ossos, dentes, conchas e folhas, existem fósseis que são fezes petrificadas de animais, chamados de coprólitos. Analisar esses fósseis é importante para entender, por exemplo, o que os dinossauros se alimentavam e como viviam. A Terra e os outros astros. Durante o dia, o Sol é o astro que mais se destaca no céu. O Sol surge pela manhã, que é o momento em que ele começa a aparecer no horizonte na direção leste. O pôr do Sol acontece quando o Sol desaparece no horizonte, ao anoitecer na direção oeste. Entre o amanhecer e o anoitecer, temos a impressão de que o Sol se moveu no céu, de leste para oeste. Observe a sequência do movimento aparente do Sol no decorrer do dia na Serra da Mantiqueira, do estado de São Paulo. Aqui nós temos o surgimento do Sol. Todas as manhãs o Sol surge no horizonte, na direção leste, e aos poucos temos a impressão de que ele está subindo pelo céu. O Sol ao meio-dia, nesse horário o Sol está na posição mais alta do céu, e ao pôr do Sol, no fim da tarde, quando o Sol começa a desaparecer no horizonte em direção oeste. À noite, a ausência da luminosidade do Sol, as outras estrelas e a Lua se tornam mais visíveis. Também é possível enxergar alguns planetas. As estrelas emitem luz próprias e estão muito distantes da Terra. Já os planetas não emitem luz próprias, eles são iluminados pelo céu. Você sabia? Quando observamos os planetas a olho nu, eles parecem pontos brilhantes no céu e fácil confundi-los com as estrelas. Entretanto, a luz refletida pelos planetas é constante e a luz das estrelas parece piscar. O céu noturno com a lua e com as estrelas. Olha só a imagem. A Lua é o satélite natural da Terra e ela se move ao redor do nosso planeta e de si mesma, e não emite luz própria. Conseguimos enxergar a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Ao observarmos a Lua durante algumas noites seguidas, podemos notar que a aparência dela muda um pouco a cada dia. Essas diferentes aparências da Lua são chamadas de fase. Então, nós temos a Lua nova, Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante, que muda de 7 em 7 dias. Além de mudar de aparência, a Lua surge e se põe em horários diferentes no decorrer do mês, ou seja, ela surge e se põe a cada dia em um horário diferente do que no dia anterior. Em alguns dias podemos ver a Lua no céu até durante o dia, e em outros não podemos vê-la em momento algum. Nesse caso, dizemos que ela está na fase nova. No decorrer da noite, a Lua, assim como as estrelas e os planetas, parece se mover no céu, de leste para oeste. As luzes da cidade atrapalham a observação dos astros. Em locais com pouca luz, como no observatório de La Silla, no Chile, é possível identificar mais estrelas no céu, incluindo a galáxia Via Láctea. Eu, cientista, observando o céu. Para essa atividade, nós vamos precisar de caderno de desenho ou folha de papel, prancheta para apoio, lápis e borracha. Como fazer? Com a orientação de um professor, ou do papai, ou da mamãe, você e seus colegas devem se dirigir até o local em que esteja possível observar o céu, como o pátio da escola, a varanda de casa, ou quintal. O importante é que seja um lugar aberto. No caderno de desenho ou na folha de papel, escreva a data e o horário da observação. Depois faça um desenho que represente o local onde vocês estão, incluindo árvores, prédios e outros elementos altos que possam servir de referência para a localização dos astros no céu. Em seguida, desenhe o Sol, prestando atenção na sua posição. Se for possível enxergar algum outro astro, como a Lua, desenhe também. Além disso, você pode desenhar as nuvens. Você pode repetir os passos anteriores ao menos mais uma vez durante o dia. Para isso, posicione-se sempre no mesmo lugar. Após finalizar a atividade, compare os desenhos e analise a posição dos astros e das nuvens, se é a mesma ou se mudou em relação aos elementos usados como referência, como árvores, prédios. Houve alguma alteração na posição dos astros e das nuvens? O que você achou? O que você acha que se deve esse resultado? Atenção! Não olhe diretamente para o Sol,
pois isso pode causar danos à sua visão. Além disso, evite se expor muito tempo aos raios solares e, se possível, use protetor solar e um boné. Temos apenas uma Terra. O surgimento da vida ocorreu muito tempo depois da formação da Terra e, pelo que sabemos até o momento, ela é o único planeta que abriga seres vivos. Para a existência de vida, como conhecemos, diversas condições são necessárias. Algumas das mais importantes são a presença do gás oxigênio, água líquida e a camada de ozônio. Alguns elementos mais importantes para a existência na vida eterna, na Terra, como a água, a atmosfera com oxigênio e camada de ozônio, vêm sendo ameaçados pela poluição e contaminação decorrente das atividades humanas. Por isso, precisamos rever nossas atitudes para que possamos garantir a vida na Terra para as próximas gerações. Na atmosfera, camada de ar que envolve a Terra, existe uma fina camada de gás ozônio. Esse gás protege o planeta, evitando que grande parte dos raios ultravioletas do Sol, que são prejudiciais aos seres vivos, chegue à superfície terrestre. Os astros estão fora da escala de tamanho e distância. A maior parte de nosso planeta é coberta por água no estado líquido. Além disso, a água faz muitas funções essenciais para a sobrevivência dos organismos, como transportar substâncias e ajudar no controle da temperatura. De acordo com teorias mais aceitas atualmente, a vida surgiu na água. O gás oxigênio está presente tanto no ar quanto na água, e ele é essencial para que a maior parte dos seres vivos respire e obtenha energia. Eu, cidadão, pegada ecológica. Dependendo de como são realizadas as atividades humanas, assim como os hábitos das pessoas, podem causar efeitos muito negativos ao ambiente. Por exemplo, ao utilizarmos copos, pratos e talheres descartáveis, nosso impacto negativo é muito maior do que se utilizarmos utensílios de louça mental, que podem ser lavados e reutilizados. Os produtos descartáveis produzem mais lixos e empregam mais recursos da natureza, como água e energia, para se produzir. O tamanho do impacto que o consumo de cada pessoa causa ao ambiente é chamado de pegada ecológica. Quanto menor é o consumo de uma pessoa, menor é a pegada ecológica. Precisamos estar atentos a isso para garantir que as nossas novas gerações tenham recursos para sobreviver em nosso planeta. A seguir, alguns exemplos de como podemos reproduzir nossa pegada ecológica e ajudar o ambiente. Reduzir o consumo de carne e alimentos industrializados, dando preferência a grãos, frutas, legumes e verduras. Não desperdiçar água, adotando atitudes como tomar banho rápido e desligar a torneira para escovar os dentes. Antes de comprar qualquer coisa, pensar bastante se é algo realmente necessário ou se de fato será utilizado. Estão em ordem com relação ao Sol, tá? Então, qual que é o primeiro que vem perto do Sol? Mercúrio. Então, o primeiro planeta, Mercúrio. Depois, o segundo planeta, o Vênus. Aí, segundo planeta, Vênus. Terceiro planeta, vem o planeta Terra, né? Fácil de decorar. E qual que é o vizinho do planeta Terra? É o Marte. Marte, ele é o quarto planeta. E depois vem o maior planeta, que é o quinto planeta, que é o Júpiter. Depois, aquele que possui anel, é o sexto planeta, que é o Saturno. Depois do Saturno, o sétimo planeta, vem Urano. E quem que é o último planeta, o oitavo planeta? É o Netuno. Então, aqui é para poder fixar bastante, né, a classificação dos planetas em relação ao Sol. Tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o planeta Terra, tá? Que é o nosso planeta, né? Aqui, ó, observa a imagem, né? Planeta Terra. Ele é o único azul porque possui o quê? Água, né? É interessante saber também o quê? O planeta Terra, ele gira em torno de si mesmo, né? Quando ele gira em torno de si mesmo, ele vai rodando, dá origem a um dia, né? Agora, ele gira também ao redor de quem? Do Sol. Né? Então, quando ele gira, quando ele dá a volta todinho ao redor do Sol,
dá o quê? O ano, né? Até ele fazer a volta todinha ao redor do Sol, dá um ano. E quando ele gira em volta dele mesmo, representa o dia, tá? Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho da forma do planeta Terra, né? Que forma que tem o planeta Terra, né? Muitos alunos vão falar a forma de uma bola, né? Forma de um círculo. O planeta Terra, ele tem o formato de uma esfera, tá? Então você pode explicar para ele que ele não é uma bola, né? Ele não é um círculo, ele é uma esfera. A representação do planeta Terra é uma esfera. E aqui vem atividades, né? Para ser trabalhado com a forma do planeta Terra. Então aqui, ó, a Terra tem a forma parecida com quais desses objetos? Né? A criança já vai logo dizendo que é o formato de quem? De uma bola, né? Então aqui, formato de um cubo? Não. Formato de uma laranja? Sim. Né? Formato de uma lata? Não. E nem de um paralelepípedo. Então, o planeta Terra tem o formato de uma esfera que assemelha a bola e a laranja. Aqui embaixo agora, circula a imagem do sólido que tem a forma semelhante à do planeta Terra. E depois escreva o nome desse sólido. Então aqui também a gente pode trabalhar com sólidos geométricos, né? O cubo, paralelepípedo, esfera e cilindro, né? Então, com qual que semelha com o planeta Terra? Com a esfera. Então, vamos circular a esfera e colocar embaixo para fixar mais ainda que a forma do planeta é uma esfera. No planeta Terra, no sistema solar, nós vamos fazer um exercício de fixação do planeta Terra. Tá? Então, aqui nós temos exercícios de fixação. A Terra, juntamente com outros planetas, está localizado no sistema solar sobre o planeta Terra. Faça o que se pede. Observe a imagem dos planetas que compõem o sistema solar. Depois encontre a Terra e circule. Então aqui, ó, nós temos em ordem, né, em fila, em ordem, os planetas. Você vai circular o planeta Terra. Então você vai falar com a criança, o planeta Terra está em qual posição? Está na terceira posição. Então primeiro, segundo, terceiro. Aí você vai circular o planeta Terra. O que você pode trabalhar aqui também? Qual que é o primeiro do sistema solar? Pede a criança para colocar o nome em cima. É o Mercúrio. Qual que é o segundo do sistema solar? É o Vênus. E o terceiro que vem o planeta Terra. Tá? E embaixo você vai pedir a criança para marcar um X nas características que a Terra tem. A Terra, ela é uma estrela redonda? Aí você vai fixar aqui, estrela, a Terra é uma estrela? Não, a Terra não é uma estrela. Segundo, a Terra apresenta porções de terra e oceano? Sim, né? É o único planeta que possui o quê? Água, tá? Então marca um X. É um planeta plano? Né? A criança pergunta, o que é plano? Né? Você vai falar, é um planeta reto, né? Como se fosse uma mesa? Não, ele é uma esfera. Então tá errado. O planeta Terra recebe luz e calor do Sol? Sim, né? É um planeta redondo? Sim. Né? Então, quais são as características do planeta Terra? Apresenta terra e água, tem luz e calor do Sol e é um planeta redondo. São as características do planeta Terra. Aí depois vem o 2. A coloração da Terra resulta da grande quantidade de água e da cor da camada que a envolve. Qual é o nome dessa camada? Aí aqui, ó, você vai desembaralhar e vai achar o nome dessa camada. Né? Qual que é o nome dessa camada que envolve? Né? É chamada de atmosfera.
né? Quantidade de água e da cor da camada que envolve o planeta, chamada de atmosfera, que ainda tem o desenho mostrando. Outro exercício de fixação é sobre a gravidade, tá? Então, em nosso planeta existe uma força que mantém preso a superfície, chamada de força da gravidade, né? Porque se não fosse essa força da gravidade, ia ficar tudo o Então, aqui, ó, né? Tem que mostrar para a criança que o planeta Terra ela tem uma força de gravidade onde deixa a gente no chão. Se não fosse essa força da gravidade, está tudo flutuando, tá? Então, isso se chama força da gravidade. Observa na ilustração as diferentes atividades que as crianças estão realizando. Então, as crianças estão o quê? Brincando, tá? Em quais atividades a força da gravidade está atuando? Brincando na gangorra está atuando? Sim, porque senão ele estaria flutuando. Jogo de bola também, né? Para a criança estar o quê? No chão. Jogo de tênis também tem força para as crianças. E andar de bicicleta. Ou seja, todas as atividades que as crianças estão fazendo têm a força da gravidade, né? Quais atividades você assinalou? Todas, né? Porque todas têm a força da gravidade. Porque, igual eu falei, se não fosse a força da gravidade, estaria todo mundo flutuando. Aqui embaixo agora, observa a ilustração do planeta Terra e desenhe setas na cor vermelha, representando como a força da gravidade atua em nosso planeta. Então, aqui nós temos o planeta Terra, temos algumas crianças em pé aqui no planeta Terra. Para essas crianças estarem em pé aqui no planeta Terra, né, no chão, elas precisam da força de gravidade. Como que a... né, então, a setinha virada para o planeta, onde está a força de gravidade, para todo mundo ficar o quê? Pisando no chão e não ficar flutuando, né? Voando. Então a força de gravidade está indicando aqui o planeta Terra. Agora nós vamos trabalhar as duas formas de representação da Terra, né? O globo terrestre, as crianças já devem ter visto, né? Aqui representa ela na forma esférica, tá? Então é representada através do globo terrestre. E nós temos também através de planisfério, né? Que são os mapas, que muito vem no livro, tá? Aqui, ó, é para mostrar mesmo que ela é redonda, que ela gira em torno de si mesmo, né? Que ela gira em torno do Sol. E aqui é através de mapas que vem nos livros, que é planisfério. Então, duas representações, globo terrestre e planisfério. Escreva o nome de cada representação nos espaços indicados. Então, nós já escrevemos o globo terrestre e planisfério. Qual das duas representações mais se aproxima do formato real do planeta Terra? Então, qual que é? O globo terrestre ou o planisfério? Né? Que da representação real é o globo terrestre, que é forma de esfera e vai girando, tá? Então, a representação real aqui que mais aproxima. Muitas vezes, para facilitar seu estudo, a Terra é representada por meio de mapas, que é o planisfério. A respeito desse assunto, complete o texto a seguir usando palavras do quadro. Então, nós temos aqui cartógrafos, mapas, redonda, folha de papel, continentes e espaço. Nós vamos usar essas palavrinhas para completar a minha frase. Então, com o avanço da tecnologia, atualmente podemos observar imagens de nosso planeta diretamente do espaço. Entretanto, há muito tempo, a Terra já era representada por meios de mapas feitos pelos cartógrafos. Esses profissionais reproduzem a superfície terrestre, que é redonda em algo plano, como uma folha de papel. Assim, o mapa mostra de uma vez só todos os continentes, e não apenas uma parte deles, como acontece com o globo terrestre.
Então aqui cada um tem a sua qualidade de trabalhar, né? O globo terrestre mais aproxima do real, né? Que através vai rodando, né? E através de mapa também que dá uma visão global de todos os continentes, de todos os países, tá? Aqui agora nós vamos trabalhar com planisfério, né, que é uma forma cartógrafa plana da superfície que facilita os estudos, né? Planisfério, ele dá uma visão geral. Então, nós vamos colocar uma seta no país em que você vive, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma setinha lá no Brasil, né? Onde que está o Brasil? Olha o Brasil aqui. Então, nós vamos colocar uma setinha aqui mostrando. Então, o planisfério fica mais fácil de você identificar onde está o Brasil. Ao analisar o planisfério, é possível concluir que a maior parte da superfície terrestre é coberta por... Olha aqui como que é fácil de olhar pelo planisfério, que a maior parte é azul. Então, se a maior parte é azul, é coberta por água. Marque com X os elementos que caracterizam o planeta Terra e foram representados no planisfério. Então, formato esférico? Não, formato esférico é o globo terrestre, né? Presença de ar? Dá para ver presença de ar no planisfério? Não. Presença de solo? Dá, né? Os solos são o quê? Os países. Presença de água? Também, que são os oceanos, né? A gente costuma falar que marrons são terras e azuis são águas. Tá? Presença de luz e calor também não. Agora vamos conhecer um pouquinho os nossos vizinhos. Será que estamos sozinhos no universo? Essa questão intriga os cientistas há muito tempo. Mas a possibilidade de encontrarmos vida em um mundo distante parece cada vez mais real. Afinal, novos planetas não param de ser identificados. Dessa vez foram 8, sendo 2 deles bem parecidos com a Terra. E por isso, possíveis candidatos a abrigar vida. Eles estão a uma distância ideal de seus sóis, para que tenham água em estado líquido, uma condição necessária para a vida.